E agora? Então, boa tarde a todos. Eu começo aqui por me apresentar, acho que não conheço toda a gente e muito menos conhecem-me a mim. Portanto, como o Jorge disse, sou Sebastião Beltrão, sou casado, tenho 4 filhos, sou membro de um grupo de Cristo na empresa já há uns anos, já vi aqui alguns colegas. Trabalho no Banco Santander e sou membro da direção da ACES e obviamente é nessa qualidade que aqui estou, e um dos temas que tenho acompanhado mais é os grupos de Cristo na empresa. E por isso, em nome da direção da ACES, dou-vos aqui as boas-vindas a este encontro de fim de ano dos grupos de Cristo na empresa e faço-o com muito prazer e com muito gosto. Começo por agradecer aqui a presença de todos, nem sempre é fácil conciliarmos agendas. Isto de ser à distância tem vantagens e desvantagens, e felizmente não nos podemos reunir presencialmente ainda, mas também permite virem pessoas de mais longe, e por isso dar aqui as boas-vindas a todos e agradecer a presença de todos. Não podemos fazer ainda presencialmente, e aliás o último encontro que eu me lembro dos grupos de Cristo na empresa e que marcou bastante foi presencial, ali em São Nicolau. Eu lembro-me que cada grupo tinha uma mesa, o que dava ali também um cariz quase clubístico aos grupos. Que saudades desse arroz de pato, Jorge. E contámos com a presença do Dom Manuel Comente, nessa altura. Hoje não temos o Dom Manuel Comente, mas temos um orador igualmente importante e marcante, que é o Padre José Pinheiro, a quem saúdo. O Padre José Pinheiro, para quem não conhece, para além de assistente espiritual da ACES, é um verdadeiro empreendedor social. Ele dirige uma obra extraordinária na Cova da Piedade, que eu já tive o prazer de conhecer, que se chama Centro Social Paroquial Padre Ricardo Gameiro, e onde emprega 300 pessoas e mais umas centenas de voluntários, uma obra extraordinária que eu recomendo a toda a gente, uma obra de Deus, mas com um contributo fortíssimo da liderança do Padre Zé Pinheiro. Na intervenção dele, vai falar sobre a empresa, vai falar sobre São José, e fala com toda a propriedade, porque, para além de padre, é um verdadeiro empresário que lida com muitas das situações que nós também lidamos no dia-a-dia. E por isso começava por apresentá-lo. Depois também vamos ter aqui alguns testemunhos de pessoas do Cristo na empresa, alguns mais jovens da ACES Next, o que é um prazer também, e depois uma intervenção do João Pedro Tavares, presidente da ACES, que espero que já se tenha incorporado, sobre a agenda que a ACES tem e as principais atividades que vamos ter ao longo do ano. Esperamos não demorar aqui muito mais do que uma hora, isto é tudo gente muito ocupada, e por isso esperamos cumprir aqui os ritmos. E antes de passar a palavra ao Padre Zé Pinheiro, só 2 avisos. Um para lembrar e recordar a todos que temos um endereço de e-mail só para os Cristos na Empresa, que é cristonaempresa@aces.pt, que pode ser usado para amigos vossos, conhecidos, que tenham interesse em criar um grupo de Cristo na Empresa, para reforçar grupos, às vezes acontece também, existentes, para dúvidas que tenham, para ajudas que precisem, ou para temas. Portanto, repito, Cristo na empresa, tudo junto, @aces.pt, está aqui à vossa disposição para tudo o que precisarem. E para todos porem em silêncio exatamente. Depois, um segundo aviso para lembrar também que o Cristo na empresa está completamente inserido na ACES. Portanto, é um subgrupo da ACES, e por isso também lembrar que a ACES, como associação, vive das cotas dos seus associados, e por isso lembrar que para ser membro de um grupo de Cristo na empresa é preciso ser um associado da ACES, e este é um ponto que às vezes fica esquecido e que é muito importante contarmos com todos como associados,
e porque precisamos de associados e das cotas dos associados, mas também porque é a única forma de receberem toda a informação, estarem devidamente registados como associados, toda a informação, receberem também a revista digital do VER, receberem o Evangelho do Dia, receberem todos os temas que temos para vos propor, etc, etc. Portanto, com estes 2 avisos, não me estendo mais, e da minha parte agradecer novamente a vossa presença, e passo a palavra ao Padre Zé Pinheiro. O palco é seu, Padre Zé Pinheiro. Muito obrigado, Sebastião, com essa apresentação deixaste as expectativas muito elevadas, espero que respondi minimamente. Também só acrescentar que pertenço ao Grupo Cristo na Empresa número 20 e foi com este grupo há 5 anos que tomei conhecimento da ACES e que aqui estou. Então, lembrei-me quando a direção propôs para falar neste nosso encontro que estamos a viver o ano de São José, proposto pelo Papa Francisco, e como São José tem muito para nos ensinar a redescobrir a empresa como uma comunidade de pessoas e o papel tão importante que tem os grupos Cristo na Empresa neste desafio. Então, no Advento, nós levamos com grande sucesso o nosso presépio para as nossas empresas. Foi esta iniciativa proposta pela direção e que foi bem acolhida por todos e tivemos testemunhos extraordinários deste sinal da Sagrada Família nas nossas empresas. Mas ao longo do ano levamos o nosso grupo Cristo na Empresa para o nosso local de trabalho. Se o presépio são imagens, o Grupo Cristo na Empresa é presença real e viva de Jesus no nosso local de trabalho. Deus revela-se aos homens como uma comunidade de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É pelo sacramento do batismo que Deus nos torna participantes desta comunidade divina de amor e, ao mesmo tempo, chama-nos a ser santos. Na nossa vida vamos tendo várias comunidades de pessoas, todas importantes. Estas comunidades são lugares de conversão e, ao mesmo tempo, de testemunho do nosso compromisso pessoal com Jesus. A primeira de todas as comunidades é a nossa família, mas durante a nossa vida vamos pertencendo e crescendo em muitas outras comunidades de pessoas. As comunidades de amigos, dos colegas da faculdade, dos vizinhos, dos pais, dos amigos dos filhos, entre muitas outras. Como gestores e empresários católicos, membros da ACES, pertencemos ao Grupo Cristo na Empresa, uma comunidade que nos ajuda a crescer como discípulos de Jesus, na liderança das empresas, a procurar servir a Igreja nos trabalhos a que somos chamados a desempenhar no dia a dia como líderes cristãos. Também as nossas empresas são comunidades que assentam no que é a pessoa humana, como nos ensina a doutrina social da Igreja, em que cada pessoa é um fim em si, nunca um mero instrumento, valorizado apenas pela sua utilidade, ou seja, um quem, não um quê, um alguém, não um algo. Esta dignidade é possuída simplesmente em virtude de se ser humano. Nunca é uma conquista, nem uma dádiva de qualquer autoridade humana, nem pode ser perdida, confiscada ou simplesmente retirada. Todos os seres humanos, independentemente de propriedades e circunstâncias individuais, gozam desta dignidade concedida por Deus, em que cada um de nós tem o dever de evitar ações que impeçam o desenvolvimento dos outros, e, tanto quanto possível, o dever de promover esse desenvolvimento, uma vez que todos nós somos verdadeiramente responsáveis por todos. Olhando para a Sagrada Família, o presépio, e para o nosso Grupo Cristo na Empresa, convido-vos a fazer a seguinte reflexão. Assim como a Sagrada Família é um modelo e inspiração para toda a comunidade de pessoas que é a Igreja, também a comunidade Cristo na Empresa deve ser modelo e inspiração para a comunidade de pessoas que são as nossas empresas.
Sendo assim, proponho que a partir da figura de São José, tal como nos é proposta pelo Papa Francisco na Carta Apostólica Patris Corde, Coração de Pai, publicada no passado dia 8 de dezembro, nos 150 anos da declaração de São José como patrono universal da Igreja, e são 7 os aspectos da vida de São José que o Papa destaca neste documento. Pai amado, a paternidade de São José exprime-se muito concretamente em ter feito a sua vida um serviço, um sacrifício, usando da autoridade legal que detinha sobre a Sagrada Família para lhe fazer dom total de si mesmo, da sua vida e do seu trabalho. Tal como o cuidado de São José possibilitou que Jesus cumprisse a sua missão, também a nossa autoridade brota da nossa capacidade de fazermos da nossa vida um serviço, um sacrifício que devemos transformar em dom de vida para os outros, ou seja, permitir que as pessoas que connosco trabalham possam cumprir a sua própria vocação, que possam ser fecundas. Pai na ternura. Jesus viu a ternura de Deus em José. José ensinou-o a andar, segurando-o pela mão. Como qualquer pai, cuidou e amparou Jesus nos momentos de maior fragilidade e dificuldade, nas diferentes crises e desafios próprios do crescimento de qualquer ser humano. A história da salvação realiza-se através das nossas fraquezas, na esperança para além do que se possa esperar, como nos diz São Paulo na Carta aos Romanos. Como é que lidamos com as nossas fraquezas? Como é que lidamos com as fraquezas e limites daqueles com quem trabalhamos? Com ternura, ou seja, com humanidade? Como é que ensinamos os outros a andar? Será que os seguramos pela mão ou esperamos que caiam pela sua incompetência? Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa. Na verdade, a maior parte dos seus desígnios se cumprem através e apesar da nossa fraqueza. Se esta é a perspectiva da economia da salvação, devemos aprender a aceitar com profunda ternura nossa fraqueza. Pai na obediência. José sente uma angústia imensa com a gravidez incompreensível de Maria, mas não quer difamá-la e decide deixá-la secretamente. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a... Uma coisa, ligaram-me lá aqui do Beato, tem um problema qualquer. Já... Tá sem som. No primeiro sonho, o anjo ajuda-o a resolver o seu grave dilema. Não temas receber Maria, tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ao qual darás o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. E a resposta de José foi imediata. Despertando do sono, José fez como lhe ordenou o anjo. Com a obediência, José superou o seu drama e salvou Maria. Como é que vivemos a nossa obediência? A obediência aos ensinamentos de Jesus. A obediência à doutrina social da Igreja são os ensinamentos do magistério da Igreja. A obediência à nossa própria consciência. Pai no acolhimento. José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. O acolhimento é o modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para dar lugar àquilo que não escolhemos e todavia existe. Acolher a vida desta maneira introduz-nos num significado oculto, lembra-nos o Papa Francisco. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros, sem exclusões, tal como são,
reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. O líder é aquele que é capaz de ajudar o outro a crescer, a desenvolver novas e desconhecidas competências. Pai com coragem criativa. Esta coragem vem ao de cima, sobretudo, quando se encontram dificuldades. Tantas vezes são as dificuldades que fazem sair de cada um de nós recursos que nem pensávamos ter. Deus não intervém de forma direta na história, mas através de acontecimentos e de pessoas, como temos bem compreendido nestes anos de pandemia. Jesus é o homem por meio de quem Deus cuida dos primórdios da história da redenção. Ou seja, o céu intervém, confiando na coragem criativa deste homem, tendo chegado a Belém, não encontrando alojamento onde Maria possa dar à luz, arranja um estábulo, prepara-o de modo a tornar-se o lugar mais acolhedor possível para o Filho de Deus que vem ao mundo. Se em determinadas situações parece que Deus não nos ajuda, isso não significa que nos tenha abandonado, mas que confie em nós, com aquilo que podemos projetar, inventar e encontrar. De José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar com coragem criativa, capaz de transformar as crises em oportunidades para crescer na santidade, no amor ao próximo, no cuidado com Jesus e com Maria. Pai trabalhador. Um aspecto que caracteriza São José e tem sido evidenciado desde os dias da primeira encíclica social Rerum Novarum, de Leão XIII, é a sua relação com o trabalho. São José era um carpinteiro que trabalhou honestamente para garantir o sustento da sua família. Com ele, Jesus aprendeu o valor, a dignidade e a alegria que significa o comer o pão fruto do próprio trabalho. O trabalho torna-se participação na própria obra de salvação, oportunidade para apressar a vinda do reino, desenvolver as próprias potencialidades e qualidades, colocando-as ao serviço da sociedade e da comunhão. O trabalho torna-se uma oportunidade de realização, não só para o próprio trabalhador, mas sobretudo para aquele núcleo originário da sociedade que é a família, como nos ensina a doutrina social da Igreja. A competência e o empenho no nosso trabalho são formas de testemunhar Jesus ressuscitado, junto àqueles com quem trabalhamos. Garantir emprego e uma remuneração justa dignifica o trabalho e o trabalhador. Por último, pai na sombra. Não se nasce pai, torna-se tal, e não se torna pai apenas porque se colocou no mundo um filho, mas porque se cuida responsavelmente dele. Sempre que alguém assume a responsabilidade pela vida de outrem, em certo sentido, exercita a paternidade a seu respeito. A paternidade de São José é casta, pois a castidade é a liberdade da posse em todos os campos da vida. Um amor só é verdadeiro quando é casto. O amor que quer possuir acaba sempre por se tornar perigoso. Prende, sufoca, torna infeliz. O próprio Deus amou o homem com amor casto, deixando-o livre, inclusive, de errar e opor-se a ele. São José é uma presença discreta, mas eficaz na vida de Jesus e na história da salvação. Também nós somos chamados a testemunhar este amor que não se impõe, que respeita, dá espaço, quer o bem do outro e ama à maneira de Jesus. Para concluir, possamos redescobrir e valorizar a nossa pertença ao Grupo Cristo na Empresa, mas também a nossa missão na transformação, ou seja, humanização, cristianização das nossas comunidades empresariais, inspirados por São José, ou seja, através do amor, da ternura, da obediência, do acolhimento, da coragem criativa, do trabalho e da presença discreta. Que assim seja. Terminado.
Obrigado, Padre José. Deixava em aberto aqui alguns minutos, se alguém quiser lançar algum comentário, ter alguma pergunta, reforçar algum destes pontos antes de avançarmos. Não é fácil, mas com o apoio de São José, eu vou aqui reativar o som para todos. Muito obrigado, Padre Zé Pinheiro. Bonitas palavras e muito inspiradoras para todos. Acho que é um texto que resume de forma bastante ampla aquilo que fazemos nas nossas empresas e em casa, transcende mesmo para a relação que temos em casa também com a família. Eu costumo, em relação à empresa que tenho, dizer que escolhi a família de trabalho porque contratei as pessoas uma a uma, mas também me foram entregues. Enquanto em termos familiares é mais difícil dizer que os escolhi, porque esses de facto foram mesmo entregues de forma misteriosa. Mas depois de trabalhar com as pessoas com quem trabalho há tantos anos, tenho essa perfeita noção do mistério que é poder construir uma família de trabalho. Obrigado, Henrique. Bom, Jorge, eu, se for possível, interferir aqui para mostrar um pouco, em primeiro lugar, agradecer o desafio de fazer parte e de ouvir o seu Padre José Pinheiro, que gostei imenso de ouvir e que, pronto, vou situar-me um pouco. Tenho um escritório na Sociedade de Advogados. O meu caminho convergiu com a SES, ou seja, partir da prática para a teoria. A SES é a teoria, vou aprender com todos aquilo que têm para me contar, e em especial o grupo, que o Jorge depois escolher e de facto me integrar. Mas de facto, em primeiro lugar, queria dizer ao seu Padre José Pinheiro que gostei muito das suas palavras, que de facto São José nos transmite aquilo que nos é exigido tantas vezes na nossa vida, na nossa família e na nossa profissão, que é não nos colocarmos no centro. E de facto São José é completamente uma figura que faz por isso, nunca se coloca no centro e é sempre a solução para os problemas de toda a gente que o cerca. E no fundo é este o caminho que eu tenho feito ao longo da minha vida, com muita aprendizagem, com pessoas que me inspiraram, mas sobretudo com uma graça enorme que me foi concedida, de uma fé muito forte, uma fé que veio mudar a fé que eu achava que tinha desde pequena, desde que fui educada por uma família cristã, e de facto me fez ver o quanto diferente é nascermos numa família cristã e sermos batizados bebês e sermos educados em colégios religiosos, como eu, por acaso, no São João de Brito e nas Doroteias, primeiro, o diferente que é toda essa nossa experiência com depois nós próprios descobrirmos com aquilo que nos foi dado de experiências que encontramos e que nos foram colocadas no caminho, não é? Como referiu há pouco, de facto, Deus mostra-se nos nossos acontecimentos, bons e maus, nas encruzilhadas que temos que viver. E, portanto, sempre de uma forma um pouco intuitiva, fiz o meu caminho passo a passo, como mãe, 3 filhos, como avó, em breve de 2 netas, e sobretudo como líder de uma equipa, de uma forma sempre muito simples. Eu costumo dizer que a Patrícia Botim roubou o slogan, porque eu estava sempre a dizer, temos de ser simples, temos de ser simples. Isto de facto, temos de ser simples. E portanto, muito obrigada a todos, em especial ao Jorge. Obrigado, Isabel. Muito obrigada a todos.
Muito bem, espero que a presença depois num grupo também possa dar continuidade. Não, gosto de gostar imenso, com certeza. Não sei se há mais alguém que queira só fazer alguma pergunta, para dizer, ou se avançamos. E avançamos também se não houver, avançava aqui também com algumas notas, que foi engraçado que este ano de pandemia, um ano e meio que vivemos, foi muito interessante perceber que foi um ano que não diminuiu a intensidade das reuniões dos grupos que isto na empresa. E é muito bonito ver agora, ao fim do ano que passou, perceber que, por um lado, ao falar com os diferentes grupos, percebemos que há aqui dois aspectos que sempre consideramos essenciais para o bom funcionamento dos grupos, que é a participação e os atrasos nas reuniões, que parece que com o Zoom e com o Teams foram ultrapassados. E, portanto, há muitos grupos, no fundo, a testemunharem que o facto da reunião ter passado para online, no fundo, ajudou a ter reuniões com todos os membros da equipa, coisa que muitas vezes era difícil ter. E por isso é interessante como a pandemia traz sempre alguma coisa, as dificuldades trazem coisas positivas. A segunda também foi os atrasos nas reuniões. Aquela espera habitual por alguém que estava atrasado também deixou e, portanto, só mesmo aqueles mesmo atrasados é que o continuam a fazer, mas isso dá a ideia que eram duas questões que foram levantadas como dificuldades grandes nos grupos para poderem avançar e que durante a pandemia foram ultrapassadas, quer o nível de participação, quer os atrasos. Por outro lado, também há aqui um ponto interessante que vários grupos vão dizendo também, é que ao longo deste ano perceberam que o nível de profundidade e o interesse da discussão aumentou. E, portanto, não sei se é pelas reuniões estarem mais focadas, portanto, ao entrar-se numa reunião vai-se mais direto ao tema que é identificado e que preparado, se é por também cada um, durante este tempo de pandemia, ter tido uma necessidade maior deste grupo de reflexão, deste grupo para recentrar a sua vida, para tomar as suas decisões. A verdade é que dá a ideia que houve grupos que se uniram muito e que caminharam muito durante estes anos de pandemia. É claro que continua a faltar o contacto pessoal e continua a faltar as conversas antes e depois das reuniões e continua a haver esta ligação que é tão forte, mas no fundo é que ao longo destes anos os cristos na empresa não foram afetados por essa questão, antes pelo contrário. E é impressionante também pensar que quando olhamos para estes ano e meio, temos quase 16 grupos que foram criados durante a pandemia. Portanto, tem sido uma experiência interessante de pessoas que só se conhecem online e que ainda não se reconheceram face a face. E por isso é também um desafio novo este, no fundo, podermos a partir de agora avançar para essa lógica. Portanto, foi um ano e meio onde também estes grupos nasceram, um destaque também para os grupos ACES Next, que com a intervenção do Bernardo Figueiredo e da Carmen Vitorino se espalharam também pelo Algarve, por Setúbal, Lisboa, Porto, Coimbra, portanto, houve muita vida durante este ano e meio. Houve também muitos grupos reorganizados, com a entrada de novos membros, e, portanto, que vieram reforçar a saída de alguns. Portanto, dá-me a ideia que a pandemia não falhou e, portanto, continuamos com este tesouro entre mãos e com esta possibilidade de cada um viver o seu grupo de forma cada vez mais intensa e com este desejo de levar Cristo à sua vida, levar Cristo à sua empresa, levar Cristo a essa comunidade de pessoas que o Padre Zé nos falava. Para dar nota desta realidade pessoal também, que é esta lógica dos cristos na empresa, houve aqui 3 voluntários, foram mais ou menos voluntários à força, mas que aceitaram partilhar connosco, e por isso é Teresa Toscano, que é de um grupo também virtual, penso que só tiveram até agora foram criados há mais ou menos um ano e meio, e portanto tiveram a primeira reunião presencial agora, portanto é um grupo novo, é um grupo também ainda dentro da faixa da ACES Next, já na saída. Portanto, pedia à Teresa se nos dava um breve testemunho também do que é que foi esta experiência de participar num grupo Cristo na empresa virtual. Teresa. Sim, sim. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Teresa Toscano, tenho 39 anos, trabalho no BPI, sou gestora do BPI África, um fundo de ações de investimento. Entrei no grupo, dizia ao Jorge, o nosso grupo foi criado em junho de 2020, portanto todos sabemos em que circunstâncias é que foi criado e todos sabemos os obstáculos.
No entanto, e como sempre, quando nos abrimos à graça, acontecem coisas inacreditáveis e foi isso que temos testemunhado até agora. Nossa última reunião tentou ser presencial, não conseguimos ir todos, portanto aí também se vê as virtudes do mundo virtual, como dizia o Jorge. Todas as outras reuniões fomos todos, à exceção de algumas, e nesta só fomos metade. Portanto, é ir aproveitando aquilo que conseguimos fazer com as circunstâncias. Em relação àquilo que me foi pedido, a pensar um bocadinho o que é que o Cristo na Empresa trouxe de novo à minha vida. Pensei aqui em 3 coisas, não são propriamente novidades, mas são novidades a uma nova luz e com novas circunstâncias. De uma forma mais prática, este grupo ajudou-me a viver numa altura muitíssimo conturbada. Não sei se era Cristo na empresa, mas era Cristo cá em casa, e cá em casa a tentar estar a trabalhar e estar a cuidar da família. Nós somos 5, eu e o Zé Maria temos 3 filhos, o Federico, a Vera e a Teresa. Também é precisado de muita atenção e muito apoio nesta altura. Passando aqui para os 3 pontos que pensei e tentando ser breve como me pediram. O primeiro ponto é o quanto Deus se quer aproximar de nós, que nunca deixa de me surpreender, que é, com tantos obstáculos, com nossos interiores e também nesta altura de pandemia, como é que se consegue criar um grupo em Zoom de pessoas desconhecidas, realidades diferentes, currículos diferentes, famílias com dinâmicas diferentes, abrir uma reunião Zoom, apresentarmos-nos e as coisas fluírem com enorme naturalidade, com enorme profundidade e com uma abertura de coração extraordinária. Portanto, este passo que Deus dá, e hoje em dia no mundo virtual ainda nos deixa mais quer dizer, quantas avenidas se podem abrir, não é? Uma vez que nós estejamos dispostos. Portanto, Deus sempre a dar este passo para se aproximar de nós, através dos meios mais extraordinários e impensáveis, se fôssemos pôr isto à luz há 2 anos, por exemplo. O segundo ponto é o tanto que Deus tem para nos dizer. Portanto, cada vez que abrimos uma reunião, que estudamos um tema, quando dedicamos tempo, eu acho que isso foi uma boa novidade também do Cristo na Empresa, que é o tempo de reunião. Eu estou noutros grupos, faço parte do movimento de Schanstatt, muito intenso, não sei se todos conhecem, mas quer dizer, temos uma ótima regularidade de encontros, mas nunca é neste prime time, não é? O horário nobre do nosso trabalho, e que depois de vez em quando roubamos um bocadinho para a reunião de Cristo na Empresa, é um tempo em que estamos muitíssimo alertas, muitíssimo focados. Eu acho que isso também traz muitos frutos. Olhando para outras reuniões em que às vezes é à noite, ou que estamos a tentar pôr crianças na cama e gerir o cansaço, gerir as coisas de trabalho que ainda ficaram pendentes e também uma reunião, aqui não acontece isso, e este prime time tem muitíssimo para nos trazer. Portanto, quando damos espaço de qualidade a Deus, também o tanto que recebemos é muito mais, e foi isso que aconteceu ao longo deste tempo e que espero que continue, de certeza continuará. E o terceiro ponto é quanto Deus se consegue tornar presente, uma vez que damos estes passos, este tempo, nos dedicamos à preparação, o quanto Deus se torna presente em nós, não é? Aquelas vezes que falamos num grupo, depois de rezar um tema, preparar um tema e falamos, e até nós ficamos um bocadinho assombrados com as palavras que dizemos, quer dizer, não vêm de nós, é o Espírito Santo a falar através de nós, e o quanto se torna presente através da partilha num grupo. Portanto, como dizia, do nosso grupo poucos se conheciam, a grande maioria não se conhecia, e ainda hoje muitos ainda não se conseguiram ver no meio de tantas dificuldades. A Sofia ficou sem som, desculpa. Apareceu-me aqui uma janela, não reparei. Mas quando deixamos o Espírito Santo atuar, portanto, Deus faz-se presente através de nós próprios, somos instrumentos, e torna-se vivo na partilha comunitária que fazemos. Portanto, isso é sempre muito surpreendente, e só tentando terminar, e enche-nos de paz e de alegria. Foi isso que sentimos em todas as reuniões, que eram muito longas, mas também nesta altura de deserto era aquilo que nós precisávamos para ter um bocadinho terra firme, para ganharmos força, para conseguir levar o barco para a frente, não só no trabalho, como em casa, e manter um equilíbrio e uma confiança. Portanto, esta paz e a alegria que as reuniões trouxeram, acho que falo por mim e por todas as pessoas que fazem parte do grupo,
acabou por transformar este tempo tão estranho num tempo de vida plena, muitas vezes, de enorme crescimento espiritual e de enorme riqueza interior, de laços que se criaram que não conseguimos explicar à luz da Terra, não é? Só à luz do Evangelho é que conseguimos perceber como é que o grupo se tornou tão importante, as pessoas se tornaram tão importantes e as mensagens que recebemos se tornaram tão fundamentais. Aqui não falo propriamente tanto do trabalho, acho que as coisas se misturam muito e nesta altura ainda mais, mas quer dizer, havendo esta base, depois o contributo e a forma que temos de atuar no nosso trabalho, desempenhar os nossos cargos, fazer as pessoas crescerem à nossa volta, desenvolver talentos, é uma marca de Cristo e também aproveito para agradecer o convite para fazer parte deste grupo, as pessoas com quem posso reunir e também a presença nesta reunião. Teresa, muito obrigado pelo testemunho, pelo conciso e pelo profundo que ele foi. Passava agora a palavra à Ana Sofia Amaral, que também tem um grupo, eu penso que tem 4 anos mais ou menos, ainda é um grupo pré-pandemia, é um grupo também com grande atividade, com grande dinamismo, penso que é um grupo muito conseguido e a Sofia tem aqui esta particularidade também, é que iniciou há 2 ou 3 meses atrás o acompanhamento de um grupo da ACES Next. Portanto, os grupos da ACES Next têm sempre 2 mentores séniores que ajudam a fazer esse caminho e por isso a Sofia, para além de poder falar do seu grupo, pode falar também de todo este tema da ACES Next, como é que é começar a acompanhar um grupo. Sofia. Obrigada, Jorge. Muito boa tarde a todos. É um gosto estar aqui e começava por agradecer ao Padre José Pinheiro a sua comunicação, que foi muito inspiradora. Agradecer também à ACES e ao Jorge por me proporcionarem este privilégio que é poder pertencer a um grupo de Cristo na empresa. E agora num grupo de Cristo da ACES Next é realmente uma riqueza muito grande. Eu quando o Jorge me desafiou para partilhar convosco, eu comecei a pensar e disse, bem, realmente o nosso grupo de Cristo na empresa tem 3, 4 anos, como dizia o Jorge, começou numa fase pré-pandemia, graças a Deus. Eu sei que a pandemia trouxe muitas coisas interessantes virtuais, mas eu continuo a não querer exaltá-las muito, porque a mim falta-me muito presencial, vou ser muito franca. Acho que realmente o virtual pode ter muitas qualidades, mas por favor que venha ao presencial, porque nós somos feitos de relações humanas e próximas e nos cumprimentarmos e de olharmos uns para os outros e de sentirmos o que é que o outro está a sentir. Eu acho que Cristo foi prova disso, veio ter connosco, tocou-nos e por isso, por favor, que volte o presencial. Para o presencial. Mas tirando este ponto, eu estava a pensar e disse, bem, eu vou dizer que o nosso grupo discute tantas coisas, ajuda-nos tanto, então nesta pandemia, a analisar questões na nossa empresa, e depois pensei, e como é fantástico o privilégio que eu tenho em ter as pessoas que estão no grupo, são todas tão espetaculares, e depois pensei, mas isso é o que normalmente todos os grupos dizem. E pensei um pouco nisso e disse, não, porque olha para mim, extraordinária não era assim, uma coisa que me viesse à cabeça. Disse, não, eu acho que realmente o facto de nos encontrarmos neste âmbito profissional, em nome de Cristo, dá-nos uma visão, uma forma de olhar para os outros muito generosa. E nós realmente nestas reuniões olhamos para os outros e conseguimos ver o melhor que eles têm. E ao mesmo tempo também não temos pejo nenhum em dar-nos no nosso melhor e de uma forma aberta e sincera e verdadeira. E eu acho que é este o ponto que acaba por tornar estes grupos de Cristo na empresa tão ricos e tão úteis
para nós podermos discutir os problemas com que nos deparamos todos os dias nas empresas, aceitar a riqueza dos nossos outros parceiros de grupo que têm visões diferentes e que nos fazem pensar de outra maneira. Eu acho que é exatamente esta generosidade do nosso olhar, porque temos Cristo presente, e a abertura com que nos damos, que faz o sucesso destes grupos. E depois a seguir pensei, às vezes devias utilizar exatamente o mesmo critério na tua empresa em certas situações, porque provavelmente as coisas correriam muito melhor. Por isso, esta era um bocadinho a partilha. Depois, em termos de a Carla, a Sara, o Miguel, a Filipe, o Gonçalo, o Ricardo, o Paulo, todos eles são complementares do nosso grupo e todos eles nos ajudam a superar muitas das questões que temos. Mas o Padre Francisco, que fala muito pouco, como eu acho que normalmente os padres fazem nestes grupos, é um momento fundamental, porque ele deixa-se sempre para o fim. E em meia dúzia de palavras ele faz-nos às vezes abrir a cabeça, abrir os olhos e dizer e agora é que eu vi um pouco de luz nestas questões todas. Por isso realmente é muito, muito importante a presença dele e eu agradeço a sua disponibilidade. Depois, este desafio que o Jorge nos fez para a mim e ao Paulo para acompanharmos um grupo de Cristo da ACES Next, eu abracei-a logo com muita positividade. Disse, que bom, que bom. Eu trabalho na L'Oréal, que é sempre uma empresa com muita gente nova, e eu digo que trabalhar ao pé de gente nova faz-nos não envelhecer. Nós estamos constantemente a ser postos à prova e a ser desafiados. Este grupo tem muito pouco tempo, nós já tivemos apenas três reuniões, todas elas virtuais e mais uma vez eu sinto muito a falta do presencial, mas é muito, muito, muito rico. Eu acho que não nos deixa envelhecer, faz-nos às vezes relembrar certas situações que nós tivemos no passado e Cristo está lá para nos dizer atenção que tu também já passaste por isso, e nós às vezes esquecemos disto nas nossas próprias empresas e às vezes não olhamos para os mais novos de uma forma tão generosa como gostávamos que tivessem olhado para nós, e estes grupos ajudam-nos nisso. O que é que me deixa aqui assim? Eu espero poder contribuir para os grupos e deixar alguma inspiração da minha experiência e sobretudo, passar-lhes algumas dessa experiência e poder ajudá-los nos desafios que eles vão ter e beber da riqueza deles. Por isso, agradeço a Cristo e à SES por este privilégio. Jorge. Obrigado, Sofia. Não sou eu que convido, é a SES que convida. E a equipa toda que o faz e que mantém estes grupos. Eu sei. Mas tem sempre uma cara, que é sempre bom. Desde o João Ribeiro da Costa, que aqui está, aqui o primeiro entusiasta de tudo isto, até aos dias que vivemos. Muito bem, mas muito obrigado, Sofia. Ia passar a palavra então ao Bento Amaral, que vem diretamente do Porto, e já de um grupo já de alguns anos, é um dos primeiros grupos que foi constituído, também o primeiro no Porto, e que tem ao longo do tempo sofrido aqui algumas alterações também com novas entradas, com reformulações, mas mantém sempre fiel e quando está aqui continua a avançar. E por isso, Bento, obrigado, ainda bem que conseguiste chegar a horas e passo-te a palavra. Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. E primeiro é um prazer e uma honra até ser convidado para falar e representar este nosso grupo de Cristo na Empresa no Porto. Ainda estou um bocado a aterrar, como estava a dizer ao Jorge, acabar de chegar a casa para ter um bocado mais de sossego aqui e mais tranquilidade para falar. É verdade, nós temos um grupo de Cristo na Empresa, eu estava a tentar ver desde quando, mas talvez há uns 7 anos, não sei se já andará por aí. 7 ou 8.
Pois, exatamente. Eu não fiz parte desde o início, mas como o Jorge disse, e eventualmente pode ser interessante também partilhar aqui esta experiência de haver aqui algumas variações, de pessoas que entram e pessoas que saem. Existe um núcleo duro, tem sido, na minha opinião, muito interessante a partilha de experiências diferentes, que estamos de áreas completamente diferentes, desde a construção civil, advocacia, eu trabalho na administração pública, há quem gira outro tipo de empresas, desde de material plástico, empresas mais pequenas. Também graças à SES, eu acho que isto foi num encontro mundial, que conheci a Ana Sofia, não sei se ela se lembra de termos, não sei se almoçado juntos, mas portanto também aqui uma partilha entre grupos. Portanto, isto tem sido, me parece-me que é importante meter Deus, e obviamente que metemos sempre Deus nisto, mas metermos Deus nas decisões empresariais, para mim é uma coisa fantástica. Eu não tenho a mínima dúvida que qualquer um de nós, as dificuldades que tem, não é nas decisões técnicas, ou são muito pequenas as decisões técnicas que temos dificuldade. As decisões que nos angustiam, que nos fazem tirar o sono, são aquelas em que temos que tomar uma decisão em relação a pessoas. E o facto de termos aqui um farol, uma bússola, que nos possa ajudar, pessoas que partilham os mesmos valores que nós, quando rezamos uma oração, antes de iniciar também, e que nos ajudam também a falar sobre isso. Neste último ano estivemos muito à volta também da última encíclica do Papa. Foi muito desafiante e desinstalador, e parece-me que todos crescemos com isto. Em relação, eu compreendo que para grupos que se iniciaram nesta fase de pandemia, realmente deve ser uma coisa dificílima, e até, eu não falo do tato, eu sou bastante tecnológico, portanto até sobrevivo bem em relação a isto, e tive um confinamento muito maior, que tive 7 meses internado no hospital, a fazer um luto que foi bem pior do que propriamente este confinamento de agora. Mas isto para dizer que realmente é difícil sem ver as pessoas. Nós íamos, e hoje, curiosamente, eu acho que já o João Anacoreta já saiu, que faz parte do grupo, éramos para ter hoje a primeira reunião presencial, o ano passado conseguimos fazer também em julho, de convívio. Isto é verdade que também, ao mesmo tempo, o facto de não serem reuniões presenciais, eu não vou demorar muito mais, pode ajudar a que as relações se afastem, diria mais até que o interesse das pessoas pelo grupo diminua um bocado, o que para mim é desconcertante, quando por outro lado é muito mais fácil uma pessoa ligar-se através de uma câmara do que se dirigir a um local e passar pelo trânsito. Mas sim, portanto, aqui a questão humana do toque, do tato e da relação é fundamental, o que me parece também que é fundamental perceber que isso também é nas relações que temos com as pessoas com quem trabalhamos. Finalmente também queria dizer que temos também tanto o Rui Calejo como a Sónia Aires, 2 dos nossos membros do Cristo na empresa, também estão a acompanhar uma SES Next, e até estamos a pensar no próximo ano fazermos uma reunião conjunta para partilharmos experiências e ganharmos com isso. E ao Jorge, eu não sei se seria mais ou menos isto que estavam à espera, se pretendem outro ótimo. tipo de informação, por favor, diz. Não, perfeito, Bento, muito obrigado. Muito obrigado, é ótimo conhecer outros ACES. Perceber que há mais ACES e mais grupos, é ótimo. Muito bem, eu ia passar a palavra ao João Pedro Tavares, penso que já, para então podermos avançar aqui por um final deste nosso encontro. O João Pedro vai nos deixar aqui alguns desafios em termos de grupos, em termos da ACES, também dar aqui a sua sensibilidade e a sua inspiração também a este grupo, e que é sempre importante e ajuda-nos tanto neste caminho que temos vindo a fazer. E depois também no final podemos falar a quem tiver alguma questão, alguma partilha queira fazer, mas assim deixávamos aqueles que depois vão ter que sair a seguir, sair e depois continuamos a conversar. João. Obrigado, estão-me a ouvir? Estamos.
Deixa-me só aqui tirar a rede de casa. Obrigado a todos. É uma enormíssima emoção, depois de 12 anos de termos começado o nosso grupo Cristo na Empresa com 8 pessoas, ver toda a dinâmica dos Cristo na Empresa. E eu recebo sempre com muita emoção tudo isto. A Sofia agradecia ao Jorge o convite. O Jorge dizia que não era dele o convite, era da ACES. E eu digo-vos que também não é da ACES. É o próprio Cristo que nos convida diretamente, pessoalmente, de forma única, a respondermos cada um com o nosso coração, com a nossa entrega, e eu agradeço muito, e caí na tentação de agradecer ao João Ribeiro da Costa, mas agradeço a Cristo ter colocado esta semente no coração de um homem tão fiel, tão profundo como o João Ribeiro da Costa, que com esta inquietação não se calou e andou atrás do Jorge, e o Jorge andou atrás de outros, e depois de outros, e assim fomos começando, e isto foi de facto uma maravilha. Fomos completamente ultrapassados, da mesma maneira que São José foi ultrapassado nos seus sonhos, da mesma maneira que Maria ia meditando todas as coisas no seu coração, pois nós também vamos vendo todas estas graças de Deus e tudo isto. De facto, estes grupos Cristo na Empresa assentam em duas realidades. Uma é a empresa, mas de facto devia se chamar Cristo no Trabalho. E o mundo devia nos reconhecer, ver como eles trabalham, ver como eles servem, ver como eles cumprem a sua missão, ver como eles se amam e ver como eles vivem o amor e a verdade no contexto profissional, para com isso transformar a empresa, transformar a vida das pessoas e influenciar a sociedade. E isto é absolutamente extraordinário. Um dia um bispo, eu repito sempre esta história, um dia um bispo dizia-me, há duas histórias muito marcantes na história recente da Igreja, e o padre Zé Pinheiro se calhar vai achar isto um abuso meu, mas foi um bispo que dizia isso. Um é a missão país. Tudo aquilo que a Igreja faz através da transformação da missão país, dos jovens, da maneira como eles se envolvem, participam e transformam a vida das aldeias, das vilas, dos lugares de Portugal por onde passam. E a segunda é os grupos Cristo na Empresa. Não são grupos de sacristia, nem de estar dentro da igreja, são de estar na empresa, na ação, e esse é um aspecto que nos marca extraordinariamente. Portanto, queria-vos dizer que estamos a aproximar-nos do nosso fim de ano letivo, mas nós, de facto, o ano ACES é um ano letivo, que temos mais um ano de mandato pela frente, esta direção, que queríamos deixar uma marca. Eu tenho 2 sonhos, aliás, tenho vários sonhos, mas 2 deles relativamente à ACES. Um era, de facto, que a economia de Francisco fosse uma realidade no futuro e o vivêssemos de corpo e alma, e outra era que conseguíssemos numa próxima peregrinação ir a Roma, ir a Assis. A ACES fez tantas peregrinações à Terra Santa, mas eu gostava que a próxima fosse a Assis, para fecharmos com chave de ouro este caminho de economia de Francisco. E gostaríamos de vos desafiar a colaborarem, a participarem, a estarem de forma ativa no próximo congresso que a ACES pretende realizar em fevereiro de 2022. Já não falta muito tempo, falta muito pouco tempo. Vamos ter uma comissão, que eu não digo que é instaladora, mas uma comissão que faça acontecer este congresso e que mobilize todos. Não sabemos se vai ser um congresso da ACES, na ACES, a partir da ACES, será seguramente para o mundo. Nós, para a vossa informação, temos tido uma dinâmica muito grande de economia de Francisco junto dos jovens. A nível da UNIAPAC, estamos a ter cursos de formação para toda a comunidade que fala português, Brasil, Cabo Verde, Angola, São Tomé e Príncipe, Portugal, envolvendo jovens, menos jovens. Tem havido uma dinâmica absolutamente extraordinária. E o que é que nós queríamos? Nós queríamos preparar uma iniciativa, um conjunto de iniciativas, um caminho cujo cume seria um congresso, num formato que ainda não poderemos finalizar, porque tudo depende de como tudo vai evoluir. Em fevereiro de 2022, a ACES comemora 70 anos, e era uma forma de deixar esta marca dos 70 anos. Queríamos que fosse
um evento ou uma iniciativa ou um caminho, uma peregrinação inclusiva que trouxesse pessoas de vários quadrantes, formas de pensar, visões, intergeracional, provavelmente de vários países, provavelmente de várias origens profissionais, e gostaríamos de contar com a vossa colaboração, o vosso envolvimento, com a vossa criatividade, como dizia muito bem o Padre José Pinheiro. São José foi criativo, fazer nascer o Rei dos Reis numa gruta foi o lugar que conseguiu. Houve uma criatividade, mas houve também um ato de enorme confiança em Deus. Pois nós é assim que caminhamos e é assim que queremos estar e é assim que vamos abraçar este caminho para o Congresso. Queremos diferenciar-nos, não queremos ser mais um, queremos marcar algo de concreto, não queremos teorizar, não queremos que seja super espiritual, queremos que seja algo com resultados práticos a partir da espiritualidade de São Francisco, do Papa Francisco, do caminho já feito. Sabemos que no meio deste percurso há outras associações como a SEDES que vão fazer também os seus próprios congressos. Queremos desenvolver os temas onde nos temos batido, inspirar os líderes a viver o amor e a verdade, transformar as empresas e fazê-lo através de temas como pagamentos pontuais e empresas familiarmente responsáveis e por aí adiante, influenciar a sociedade e combater a pobreza. É isto que nós queremos e é nestas componentes que queremos centrar-nos. Desigualdades, uma sociedade mais justa, o tema da pobreza, o tema da sustentabilidade integral, não é ambientalismo, é a sustentabilidade integral e essa sustentabilidade envolve a pessoa, a centralidade na pessoa e o tema da pobreza. Iremos certamente tocar os temas do futuro do mundo do trabalho. A Uniapac já desenvolveu muito trabalho sobre isso, com a introdução da tecnologia, mas como é que o mundo do trabalho vai evoluir, e depois todo este tema da família e o papel da família, que é extremamente relevante. E por fim, ter uma visão macroeconómica de como é que o mundo vai evoluir e quais são os principais desafios para as empresas, para os líderes empresariais e para os cristãos no mundo. E basicamente era isto que vos queríamos desafiar, que vos queríamos convidar e que vos queríamos convidar a elaborar e a participar. Isto não é um congresso de 2 dias. Vai ser um caminho de vários eventos, de várias iniciativas, a debater vários temas de forma ampla, de forma inclusiva e com muito foco. E depois teremos, para fechar tudo isto, o cimo da montanha, esta sinalização. Pode ser 2 dias, pode ser outra forma, pode ser presencial, pode ser remoto, enfim, não sabemos. Mas no caminho, seguramente, Deus nos vai mostrar e nos vai conduzir e guiar. Está bem? E obrigado. Extraordinário caminho, privilégio para caminhar com Cristo. É um enormíssimo privilégio e procurar imitá-lo uma grande responsabilidade e é isso que nós estamos chamados. E, portanto, aproveito para vos desejar a todos boas férias, bom descanso, bom tempo de família e o melhor de tudo. Obrigado. Muito bem. Deixa-me só já agora termino aqui com uma breve partilha, só vos demoro mais 1 minuto, está bem? Há 2 anos atrás, o Jorge pediu-me para escrever uma mensagem de férias e eu senti que férias é para aqueles que trabalham e aqueles que não trabalham. E os desempregados? Como é que eles passam este tempo? Às vezes é um tempo de dor, de sofrimento, de afastamento, tudo isso. Então tentei escrever um artigo no Ver, que ficou publicado no Ver, chamado O Tempo Certo. E este tempo certo é o Kairos, e não o Cronos. E à volta deste Kairos, é o encontro com Deus, o tempo marcante. A palavra tempo em grego tem estes 2 significados, Cronos, temporal, e o Kairos, o encontro marcante. E eu escrevi que este fosse um tempo de Kairos, um tempo marcante, um tempo diferente, um tempo com Deus, que seria para todos. E mal sabia eu que esse tempo para mim iria ser enormemente marcante, porque no final dessas férias o meu pai partiu
numa doença muito súbita e muito inesperada. E foi o meu Kairos. E eu não sabia que Deus me estava a preparar para esse momento, para essa situação, mas é para vos dizer que Deus guia-nos e faz presente, como dizia aqui o Padre José Pinheiro, foi assim com São José no caminho. Ponham-se a caminho, caminhem, que este seja um tempo de Kairos para cada um de nós. Está bem? Obrigado. Muito bem, João. Eu, se calhar, antes de terminarmos, portanto, tínhamos aqui combinado as 7 horas, são 7h07, fizemos aqui um esforço para ser pontuais, mas se calhar, tendo aqui tantas pessoas, não sei se houver alguém que queira fazer alguma questão, pôr dar alguma informação e tudo, acho que vale a pena aqui 5 minutos só para abrir, se houver alguém. E, entretanto, dar-vos nota que este desafio que o João nos fez para o Congresso, todos os grupos serão depois, os grupos Cristo na Empresa, serão convidados também a participar nesta reflexão. E, portanto, a partir de setembro, temos esse desejo de envolver todos nessa reflexão, ou dentro do grupo, ou através de novos grupos que vão ser criados para discutir o Congresso, e esse é o grande objetivo. Portanto, os desafios virão no princípio de setembro a cada um dos grupos. E já agora relembro todos os grupos que é importante que deixem a reunião de setembro, outubro marcada, porque sempre é sempre difícil recomeçar o ano dos Cristos da empresa. Não sei, alguma questão? Queiram lançar? Estamos todos alinhados? Jorge, se calhar então aproveitava o ensejo só para fazer uma breve partilha do que foi a experiência neste último ano. Eu sou o Nuno, pertenço a um grupo Cristo na Empresa do Porto, conjuntamente com pessoas fantásticas, o Zé Luís Leão, o David Zamit, o António Sarsfield, o José Maria Pinheiro Torres, o João, o Paulo Ramalho, enfim, são várias pessoas, e temos o privilégio de contar com o Padre Jardim como assistente espiritual. E é muito interessante porque o Padre Jardim, sempre muito atento, ouve, deixa-nos falar e às vezes coloca-nos esta questão que eu ouvi com muita atenção, não percebi depois de tudo o que disseram onde é que está Cristo. E nós de repente paramos e de facto ele volta-nos a colocar no trilho e de facto isso é muito importante. Eu creio que neste último ano, enfim, de uma forma muito sintética, eu gostaria de salientar 3 pontos que nós abordamos. A pobreza, a pandemia nas suas relações, enfim, o que é que provocou nas relações familiares, nas relações empresariais, e também o terceiro ponto, a igreja doméstica. Portanto, muito rapidamente sobre a pobreza, eu creio que nós refletimos muito sobre isto, e refletimos no sentido de responsabilidade, que é aqueles que são pobres são nossos irmãos. E, portanto, nós enquanto cristãos, muitas vezes olhamos para o lado, ou então temos um descargo de consciência e damos aquela moedinha, como que se isso livrasse a nossa consciência. E, portanto, tivemos algumas sessões em que nos questionamos se efetivamente estávamos a ser verdadeiros cristãos, quando na nossa vida olhávamos demasiadas vezes para o lado. E portanto, creio que nessas reflexões o Padre Jardim e as reflexões dele e os ensinamentos dele foram muito enriquecedores, e eu creio que todos nós percebemos que tínhamos muito a fazer, ou dito de outra forma, tínhamos feito ainda muito pouco, e estava ao nosso alcance, ao alcance de cada um, fazer muito mais. Portanto, este foi um tema muito importante nas nossas reflexões da pobreza. Outro tema que foi muito importante foi a questão da igreja doméstica. O Padre Jardim envia-nos semanalmente um guião, digamos, e foi especialmente importante naquela altura da pandemia em que as igrejas estavam encerradas e, portanto, a Eucaristia não se podia realizar em assembleia presencial. Isso foi muito importante, fizemos algumas reflexões sobre isso,
nomeadamente também uma reflexão muito importante, é que a Eucaristia é algo que se realiza em assembleia. E esta pandemia, por um lado, naquela altura em que as igrejas estavam, digamos assim, estavam fechadas, éramos obrigados a assistir à Eucaristia por outros meios, no fundo refletiu-se várias vezes sobre se isto não vai causar alguma alteração nos hábitos dos cristãos e se os cristãos, muitos vão passar ou vão deixar de ir, digamos, à igreja. Outro ponto de reflexão... Como? Sim, não, só por causa do tempo. Sim, e outro ponto de reflexão foi a relação família, as novas relações familiares, a partir do momento em que as pessoas estiveram obrigadas a estar confinadas dentro de casa, e portanto tudo o que foi alterado nas relações familiares e nas relações profissionais. Mas pronto, não me queria alargar, dar um grande abraço a todos, é um grande privilégio estar aqui e sempre sinto que recebo muito mais do que dou, é um grande enriquecimento. Muito obrigado a todos. Sem dúvida, Nuno. Obrigado. Obrigado por essa relação. É sempre bom também, infelizmente não temos aqui todo o tempo, mas também perceber as diferentes dinâmicas que vão sendo criadas por cada grupo e a forma como vão partindo de um caminho comum que é proposto. Há grupos, então, o grupo do Padre Zé Pinheiro, por exemplo, teve aqui um trabalho também em que, a par da reflexão do Cristo na Empresa, fez todo um trabalho sobre as IPSS e que será depois apresentado em setembro, outubro, a ver se conseguimos depois fazer esse trabalho. Mas é muito interessante ver a vida que estes grupos geram também, embora aqui o grande objetivo dos grupos é que gere vida para cada um, não é? E que dê essa conversão pessoal, mas depois essa conversão pessoal depois também se expande pelas empresas, por aquilo que se quer fazer. E esta é a grande lógica destes grupos do Cristo na Empresa e que tem sido uma realidade, e é impressionante, há bocado não vos disse, mas somos 500 pessoas já a participar nestes grupos. E, portanto, é impressionante o dinamismo que isto faz e espero que se comece também a ver na economia e nas empresas onde estamos a influência de querermos ser Cristo na Empresa. Então, se não houver mais nenhuma intervenção, ia passar ao Padre Zé Pinheiro, se nos quer dar aqui umas palavras final e oração final. E desejo a todos umas belíssimas férias, onde continuemos então a pôr Cristo presente na nossa vida e encontramos depois em setembro para recomeçarmos então este caminho que o João Pedro nos inspirou de prepararmos o nosso congresso e prepararmos este tema que o João não focou tanto, mas que queremos que seja um ponto central da vida da ASES a partir de setembro, que é este combate à pobreza e este olhar para a pobreza dentro das nossas empresas. Temos aí um programa que se chama Semáforo, que é um programa que vai ajudar a cada um na sua empresa a perceber a pobreza, não só financeira, mas toda a pobreza que os nossos colaboradores possam ter, e penso que vai ser muito interessante também mais este espaço. Já enquanto a SES preocupámos com a ética numa primeira fase, numa segunda fase preocupámos em trazer os pagamentos pontuais para dentro da empresa, no fundo um conjunto de regras mínimas de cidadania e de responsabilidade empresarial. Depois avançamos mais um passo que foi trazer a família para dentro da empresa, através da certificação de empresas familiarmente responsáveis, e agora queremos saber mesmo da pessoa concreta que colabora connosco. E, portanto, irmos a uma empresa, como o Padre Zé Pinheiro nos dizia ao princípio, uma comunidade de pessoas, e onde partimos da realidade daqueles que estão connosco e da nossa obrigação de os potenciar e de os levar também a uma vida digna e inteira com Deus. Padre Zé Pinheiro. Então, terminávamos com São José. Eu tenho aqui o meu São José a fazer equilíbrio no Monte de Livros para entrar aí nas vossas casas. Então, propunha o Papa nesta sua carta apostólica, propôs-nos no fim esta oração a São José e convidava que a levássemos connosco, que nos inspirasse também a cuidar do Jesus que vamos encontrando em tantas e tantas comunidades onde pertencemos, e que São José pode ajudar a viver com o espírito evangélico estas relações. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho.
Em vós, Maria, depositou a sua confiança. Convosco, Cristo, nosso homem. Ó Bem-aventurado José, José, mostrai-vos bem para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem. E defendei-nos de todo do mal. mal. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, havia só aqui um pedido final, que era registarmos esta reunião numa fotografia que a Carmo ia desenvolver, e por isso, se pudessem só aqueles que estão ligados ao computador, mas ainda sem câmara, se o pudessem pôr. O Tomás, não sei se foi tomar conta do filho, mas quem pudesse, ou Paula. Não sei se a Carminho já está satisfeita com este painel. Vamos passar. Está bom, Carmo? O primeiro está ótimo. São várias páginas. Passamos para o segundo. E pronto. Está feito, Carminho? Está feito. Então, olha, obrigado a todos. Boas férias. Obrigado a todos. Obrigada, umas boas férias para todos. Obrigada. Boas férias, bom Fiquem descanso. bem. Boas férias. Bom caminho com Cristo. Obrigado. Mariana. Tchau. Oh, Rui, continua a correr tudo bem com o grupo? Estás assim, Sou eu. Bento, obrigado. Tá, aqui o nosso está ótimo. Se é Rui, o nosso grupo Rui, está, era Rui. está E ótimo. Os jovens também. Está ótimo, está ótimo. Temos aqui o João na Coreta, que é o chefe, patrão, timoneiro. Pá. E com as dificuldades, a gente quando diz está bom porque estamos a enfrentar as nossas dificuldades, não é? Não é? Isto é como a gente quando fala um timoneiro de um barco que está lá no meio do mar, cheio de ondas por todos os lados, e pergunta, então isso vai bom porque estamos a lutar bem contra isto, não é? Não estamos parados nem águas calmas, não é? Mas estamos a progredir com as dificuldades todos os dias, não é? E com a graça de Nosso Senhor, nós não temos que meter Deus nas nossas empresas, Ele já lá está, temos aqui o encontrar. É verdade, é isso mesmo. Ele já lá está. Essa é uma grande verdade, Rui. Ele já lá Sem está. dúvida nenhuma. Gostei muito, em particular da possibilidade de termos São José connosco. Eu não consigo mostrar o meu gabinete, mas vou buscar ali uma pagelazinha. O gabinete não se pode mostrar por questões estéticas, não é só por questões disso, mais nada. A câmara até é móvel, mas a pagela do São José este ano está aqui, que é para eu não me esquecer todos os dias, não é? Que temos o nosso altar, que é a nossa secretária, não é? O nosso altar de trabalho, e às vezes é bom termos alguém que nos lembre isso. Este ano lembro-nos